Eu sempre tive o meu coração fraco. Eu tava perto de morrer. Até que um dia eu finalmente consegui um transplante. Mas aconteceu algo que até hoje eu não sei explicar. Meu coração ele sempre foi fraco. E não apenas fisicamente. Eu sempre tive medo da minha própria sombra. E não foi surpresa quando os médicos me disseram que o sopro do meu coração não era apenas um sopro. Um ano de exames, um ano de terapia, idas constantes ao hospital, e finalmente me disseram que tudo tinha sido em vão. Meu pobre e fraco coração não ia durar até o Natal. É uma sensação estranha ser informado de que você tá morrendo. No começo eu não conseguia aceitar isso. Eu bebia e gastava meu dinheiro todo. Eu fiz coisas imprudentes e bem estúpidas porque eu tava com muito medo. Então eu recebi a notícia que uma jovem chamada Laura tinha morrido e que declararam a morte dela como morte cerebral. E que eu era o sortudo escolhido. Eu receberia um coração novinho em folha uma semana depois. Eu dirigi para o hospital devagar, com muito cuidado. E me preparei para uma verdadeira provação que estava por vir. Enquanto eu estava deitado na cama na última noite, o pensamento de Laura girava na minha cabeça e não me deixava em paz. Era como se o nome dela tivesse em letras piscantes toda vez que eu fechava os olhos, toda vez eu lembrava do nome dela. Era errado, eu sei que era, mas eu precisava ver essa mulher que estava me doando o coração. Eu sentia que eu precisava disso. Não parecia certo pra mim não ter o rosto daquela pessoa que estava salvando a minha vida. Eu sabia o nome dela, eu sabia em qual ala ela estava internada, porque eu tinha ouvido as duas enfermeiras discutindo isso. Então eu percorri pelos corredores sinuosos até encontrar o que eu estava procurando. E ela estava lá, na penúltima sala. Ela estava deitada na cama. Uma mulher sentada na cama ao lado dela também, segurando a mão dela. E o meu próprio coração fraco deu uma falhada naquela hora. Com licença, eu não fazia ideia do que dizer pra ela. Oi, eu sou o Jorge. Eu sou a pessoa... Enfim, eu vou passar por uma cirurgia amanhã e... O que eu presumi ser a mãe da Laura se levantou e eu pude ver pelo olhar nos olhos dela que ela sabia quem eu era. Obrigada por visitar. Eu sei que é estranho, mas uma parte dela estará vivendo em você. E eu queria te conhecer também. Eu fiquei ali impotente e sem palavras, até que a mãe da Laura me chamou com um gesto. Por favor, ela disse, não se sinta desconfortável. Isso era o que ela queria, eu tenho certeza. Eu sentei na cadeira do lado da Laura. Como ela... Eu parei, era horrível demais perguntar. A mãe da Laura me deu um sorriso fraco. Ela era cuidadora. Ela cuidava de mulheres agredidas, mulheres abusadas. No mês passado, ela conheceu um rapaz e... bem... Acho que anos de treinamento não puderam ajudá-la quando ela estava realmente apaixonada. Ela ignorou os sinais de alerta e ele matou ela. Ela dedicou sua vida toda a ajudar quem precisava dela. A mãe da Laura olhou para baixo. Eu não sei por que eu fiz isso, mas eu estendi a mão e segurei a mão da Laura. Eu apertei firme. Eu sinto muito. Eu já tive um namorado assim. E alguém como a Laura me convenceu a sair dessa situação. A mãe da Laura me deu um outro sorriso meio torto. E eu pude ver as lágrimas nos olhos dela. Então, naquela hora, a Laura apertou a minha mão com força. Ela me segurou tão forte que as suas unhas afundaram na minha pele. Eu recuei com medo, com uma expressão de horror no rosto. A mãe da Laura olhou pra mim calmamente. Ela aperta minha mão às vezes também. Eu acho que os médicos chamam de espasmos musculares. De qualquer forma, não há mais nada da Laura ali dentro. Eu olhei para os pequenos cortes vermelhos que começaram a sangrar na palma da minha mão depois que ela apertou com tanta força. Depois disso, a cirurgia correu perfeitamente. Eu fui levado para a sala de recuperação depois que tudo terminou.
e o ferimento elevado no meu peito coberto por uma gaze. Era melhor nem ver, eu pensei. Eu não precisava de mais problemas cardíacos não. Então passei o primeiro dia dopado com medicação para dor, comendo muito pouco e me sentando talvez umas 2 vezes. Era um processo longo e eles me tranquilizaram lá no hospital. A mãe da Laura veio me visitar no dia anterior à minha alta. A postura dela calma não vacilou, mas eu pude ver que ela estava sofrendo. Ela parecia 10 anos mais velha e as mãos dela tremiam quando ela me abraçou. "Quando é que você vai para casa?" "Amanhã", eu disse para ela. "Por favor, venha me visitar quando quiser." Eu comecei a anotar o meu endereço para ela, quando, no canto do olho, eu vi um lampejo de loiro aparecer pela porta. O mesmo loiro brilhante dos cabelos da Laura. "Ai!" Eu dei um grito de repente, assim. Parecia que alguém tinha apertado a minha mão tão forte que quase esmagou os meus ossos. A mãe da Laura correu pro meu lado, com uma expressão de preocupação nos olhos. "O que houve? É o seu coração?" Eu tentei tranquilizar ela e dizer que eu ia informar os médicos. E ela saiu com expressão de preocupação no rosto ainda. Quando olhei para baixo, havia um novo conjunto de marcas de unhas abaixo das que a Laura tinha feito. 10 marquinhas sangrando, idênticas. Depois disso eu só queria ir para casa. E a viagem de táxi para casa foi curta e antes que eu percebesse, eu já estava de volta no meu apartamento. Eu me senti estranho tentando voltar ao ponto em que parei. Minha vida tinha quase terminado da última vez que eu estive aqui. E eu olhei para aquela bagunça e as caixas de papelão, os vestígios de uma noite em que eu tentei empacotar e guardar meus pertences, enquanto eu chorava para que meus pais não tivessem que fazer isso quando eu morresse. O coração da Laura batia tão forte que parecia que ia sair do meu peito. Ele fazia isso o tempo todo. E eu percebi que era assim que um coração saudável deveria ser, né? Então, por que eu não conseguia me livrar da sensação de desconforto? Naquela noite, eu tive um sonho. A Laura estava na sua cama de hospital, mas a sua mãe tinha desaparecido. Eu podia ouvir o meu coração, o coração da Laura, batendo em meus ouvidos tão alto que era doloroso. Eu tentei cobrir os meus ouvidos, mas as minhas mãos estavam presas à minha lateral do corpo. Tinha uma força inexplicável que me movia em direção à figura imóvel da Laura na cama. Os seus lábios estavam azuis e a janela estava aberta, fazendo seus cabelos loiros voarem em volta do rosto. Eu estava quase em cima dela quando seus olhos se abriram. Eles estavam brancos, opacos, os olhos de alguém morto. "Saia daqui!" Ela sussurrou com uma voz rouca. Eu podia ouvir os meus batimentos cardíacos mais rápidos e mais rápidos, ecoando até eu pensar que eu não ia aguentar mais. Então eu acordei. O som tinha sido real. O coração da Laura estava tão alto que parecia que ia romper os meus tímpanos. E eu gritei de dor tentando tapar os meus ouvidos. E era inútil. Vinha de algum lugar profundo dentro de mim. Eu podia sentir aquilo reverberando nos vazios do meu peito. Eu tropecei para fora da cama, ofegando por ar. Eu tentei encontrar o meu celular, eu precisava ligar para alguém, qualquer um, uma ambulância ou minha mãe, qualquer pessoa que me atendesse. "Saia daqui!" Era um sussurro fraco sobre os batimentos cardíacos rítmicos da Laura. Uma voz gutural e baixa que parecia ter sido feita por um animal. Eu rastejei até a porta pelo corredor, sufocando os meus gritos de socorro. E meu vizinho abriu a porta com os olhos arregalados ao me ver no chão, segurando o meu peito. Ele me levou de carro para o hospital enquanto eu chorava no banco de passageiro. E depois de uns 50 exames diferentes, os médicos me disseram que absolutamente nada estava de errado comigo. Eles disseram que o meu coração estava normal, minha pressão sanguínea estava normal também e que tudo estava indo muito bem. Eu fiquei parado na área de espera, afogado em minha vergonha e frustração. Aquele coração não me pertencia. O meu celular ele vibrou no balcão. Um número desconhecido estava me ligando.
Ótimo, era tudo o que eu precisava. Mais coisas inexplicáveis e assustadoras, como um estranho do outro lado da linha. Minha voz soou pequena no telefone. Alô? Bom dia, aqui é da polícia. A gente te ligou para relatar um incidente que ocorreu no seu apartamento por volta das 1h30 de hoje. Nessa hora eu senti uma onda de constrangimento. Eu peço desculpas, recentemente eu passei por uma cirurgia e eu não estava me sentindo bem. Eu tive que pedir para meu vizinho para me levar para o hospital e eu acho que eu entrei em pânico um pouco pelo corredor antes de sair. Houve um pequeno silêncio do outro lado do telefone. Eu sei que isso agora que eu vou te contar seja algo que você queira se sentar para ouvir. Eu senti nessa hora os batimentos cardíacos da Laura, fortes e calmos. Houve uma invasão forçada por parte do Sr. Samuel Matheus. De acordo com os nossos registros policiais, ele é seu ex-parceiro e você entrou com uma ordem de restrição contra ele em setembro de 2017, não foi? O meu sangue gelou na hora. Sim, eu entrei. Ele está sob custódia policial. A gente encontrou uma arma automática com ele e acreditamos que ele tinha a intenção de te prejudicar. Temos um policial atualmente posicionado em seu apartamento, que ele pode lhe dar mais informações, dependendo de quanto tempo você ficará no hospital. Na hora eu só agradeci e desliguei o telefone. Por um momento eu encostei na parede. O horror estava se espalhando lentamente sobre mim. Se eu tivesse em meu apartamento 10 minutos depois, ele teria me encontrado. Os batimentos cardíacos da Laura encheram meus ouvidos novamente. Mas agora eles eram mais suaves e reconfortantes. A sua mãe disse que ela dedicou cada parte de si para ajudar aqueles que precisavam. Eu coloquei ambas as mãos no peito, inundado pela minha própria gratidão, e eu ouvi a Laura. Muito obrigado. Opa pessoal, o que vocês acharam da história de hoje? Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like e também se inscrever no canal para poder receber nossos próximos vídeos, tá? Se você quiser ver outra história bem interessante como essa daqui, clica no quadradinho que tá aparecendo aqui na sua tela que você vai ser levado para outro vídeo aqui do canal, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo.